Olá, meu amigo, minha amiga, está chegando a hora. Faltam agora menos de 48 horas para que a figura do ex-presidente da República comece a responder formalmente perante a sociedade brasileira com a perda dos seus direitos políticos decretada pela Justiça Eleitoral pelos incontáveis crimes que cometeu contra a sociedade brasileira, contra a nossa democracia, contra as instituições, a Justiça Eleitoral. A fila está andando. Esse acontecimento está fazendo, inclusive, com que haja um desespero em muitas pessoas que projetaram, muitas situações ao lado da figura presidencial de então. Ele indo para o lixo da história, ele arrastará outras tantas pessoas com ele e outros grupos também. Isso está fazendo com que algumas dessas personalidades ressurjam do obscurantismo de uma forma muito histérica, já tentando desenhar um cenário onde a figura do criminoso seja convertida na figura de uma vítima. Será que ele vai conseguir? Será que essa teoria, será que essa estratégia dará certo? E outra coisa está acontecendo também, muito importante no Brasil hoje, que é a CPMI do dia 8 de janeiro, que eu sublinho aqui com vocês, que foi uma iniciativa bolsonarista. Eles atiraram no que viram e estão sendo acertados agora por aquilo que não imaginavam que aconteceria, Hoje tivemos cenas muito interessantes ali na CPMI, e eu irei comentar aqui com vocês, e no final da história, muitas pessoas que achavam que iam desfilar impunemente no meio dessa história, acabarão também sofrendo consequências criminais, como o depoente de hoje, o senhor Silvinei Vasquez. Vou conversar com vocês sobre esses acontecimentos, vou mostrar aqui algumas imagens, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, venha participar do nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim, são formas de você ajudar a gente a chegar também a outras pessoas como você. Não esqueça também de participar quando possível aqui dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, se puder se inscreva também no nosso clube de membros, com a ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que curtem os canais, os portais e querem apoiar de uma forma mais afetiva, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, esse cenário que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil está fazendo com que algumas criaturas eclodam do obscurantismo, como eu disse para vocês. Eu vou falar aqui da CPMI, mas hoje apareceu o senhor Malafaia de novo, já querendo desenhar aqui um quadro, um cenário, onde a figura do bandido, do criminoso, do genocida, do assassino, Gente, é chato a gente falar isso, Mas como é que a gente vai classificar alguém que provoca a morte de uma outra pessoa ou de muitas pessoas de forma consciente? Ele sabia que a consequência daquilo que ele estava fazendo acarretava o resultado da morte. O mais incrível é ter tanta gente que ficou unida a essa figura e foi cúmplice também. Talvez muitas delas não tivessem sido alertadas suficientemente do quão era grave o comportamento da figura do ex-presidente da República. E aí os meios de comunicação tiveram muita responsabilidade nisso. Deixa eu diminuir aqui a cena aqui do cidadão. Para não assustar muito a vocês, Mas ele veio hoje assim, estava com tudo, Vamos pegar aqui um trechinho aqui, porque é importante que a gente saiba qual será a estratégia dessa gente para converter o criminoso em vítima. Vamos lá. Isso é política? Isso é uma vergonha! Qual é o crime de Bolsonaro? Porque criticou? Ele está protegido, meu amigo. Artigo 5º, inciso 4, liberdade de expressão. Qual foi o ato de golpe de Bolsonaro? Nenhum! Isso é uma vergonha! Agora eu quero dizer uma coisa. Se tornarem inelegível o Bolsonaro, vão torná-lo a maior vítima política da história do Brasil e o maior cabo eleitoral da nossa história. Gente, não adianta... Olha, alguns ditadores, alguns genocidas na face da terra, se tivessem tido algumas pessoas para defendê-los, como o pastor do Bolsonaro, essas figuras também fariam um discurso que foram inocentes. Qual o crime que o Adolfo, o Adolfo da Segunda Guerra Mundial, o Mussolini da Segunda Guerra Mundial, qual foi o crime que eles cometeram? Tem alguma ordem deles? Tem alguma cena deles matando alguém? Tem alguma visita num campo de concentração? Tem alguma ordem formal que foi vista? Não. Isso tudo na cabeça, no discurso de uma pessoa como o pastor que acabei de mostrar para vocês, seria fruto do mero acaso. As coisas aconteceram. Eles não tiveram responsabilidade nenhuma. Estavam ali, apenas eram lideranças, enfim, e as coisas foram acontecendo.
Essa é a tônica da mente bolsonarista que nós estamos vendo circular por todos os lados. Agora, não adianta fazer esse discurso de vítima, e mais do que isso, né, é um discurso de vítima aterrorizador, né, do tipo, olha, se vocês praticarem justiça, ou seja, banindo a figura do criminoso, o criminoso ficará maior ainda. Então, muito cuidado, tá? Porque o criminoso ele vai ficar mais vitaminado. Então, não condenem o criminoso agora. É mais ou menos isso, né? É como se fosse uma chantagem que o direito aqui no nosso país não pudesse ser praticado, porque se ele for praticado, ele vai causar uma consequência muito pior no futuro, né? É uma coisa bandida, é uma coisa salafrária que eu nunca vi na minha vida, na política brasileira, como desdobramento dessa mistura de política com religião. Bom, e aí, saindo um pouco desse obscurantismo dessa criatura, que vai ter que prestar contas em algum momento também, né? A gente chega na CPMI. Eu assisti na parte da manhã o Silvinei Vasquez, muito preparado, muito articulado, dos bolsonaristas foi o assim, mais preparado que eu já vi. Como ele é o mais preparado, também as suas falas ocultando dados, estratégicas, cínicas, também são muito convincentes para muitas pessoas. Ele tentou ali se colocar, ele estava na posição de testemunha, portanto a testemunha tem que dizer aquilo que viu, aquilo enfim, que presenciou, acrescentar alguma informação à investigação. Mas ele tentou se colocar ali não como a figura de uma testemunha, mas como o representante de uma instituição. Então você, ao fazer uma crítica ao senhor Silvinei, as pessoas estariam fazendo críticas à Polícia Rodoviária Federal. Foi uma técnica que ele utilizou ali, né? E contou fez muitas falas ali, colocando alguns cenários, né? Cheio de papéis, para dar a impressão assim, que estava muito bem fundamentado, mas no final da história, gente, sabe o que vai acontecer? No relatório final, ele vai ser incriminado, podem escrever que eu estou dizendo aqui para vocês. Porque a gente vai desconsiderar, é possível que o Brasil desconsidere que houve bloqueios feitos pela Polícia Rodoviária Federal no processo eleitoral aqui no nosso país, um processo estava tenso, e isso é uma coisa usual. Quando é que a gente viu operações da Polícia Rodoviária Federal aqui no Brasil em qualquer processo eleitoral? Então, foi fruto do acaso? Não teve ninguém comandando isso? Foi uma coisa assim, trivial? Não, isso fez parte de uma estrutura de ruptura institucional, de roubo do poder aqui no nosso país. Depois das eleições, nós tivemos quase 20 dias de estradas bloqueadas e a Polícia Rodoviária Federal não mexeu uma palha ou foi muito tímida. As cenas estão aí para todo mundo ver. Bom, eu separei apenas aqui um trecho aqui da fala da deputada Jandira Fegali, que de uma forma assim muito técnica, né? Ela é uma médica, né? Uma pessoa muito atenta, né? E muito experiente no parlamento. E de uma forma respeitosa, ela praticamente disse para o senhor Silvinei, senhor Silvinei, o senhor pode enganar a bolsonarista, tá? Mas nós aqui estamos muito atentos e atentas para que o senhor está dizendo, e as consequências podem ser ruins para o teu lado. Vou colocar um trechinho aqui, vamos lá. Onde a orientação foi explícita, e há testemunhas dizendo isso, sob sua orientação de que devia atuar para dificultar a votação no Nordeste para eleger o então candidato Jair Bolsonaro. Isso foi dito na reunião a partir de testemunhas sob sua orientação. E uma coisa que chama a atenção, e aí também já foi colocado isso aqui, mas eu quero registrar a contradição, é de que esse esforço imenso de atuação de um efetivo, que mais uma vez o seu dado não corresponde, o senhor disse assim, o maior efetivo da Polícia Rodoviária Federal está no Nordeste. Eu pedi esses dados à Polícia Rodoviária Federal. Não é verdade, doutor Silvinei. O seu maior efetivo está no Sudeste. Eu peguei o quadro aqui, eu mesma somei aqui. O seu efetivo está maior no Sudeste, não está no Nordeste. Isso não é... Quando a deputada Jandira diz que isso não é verdade, ela está mostrando dados ali, gente, isso não fica barato não, tá? Ele está ali na condição de testemunha, ele não pode mentir. Então, todos esses fatos aí, no final do inquérito, eles são documentados e as peças são mandadas para o Ministério Público Federal, no caso, a Procuradoria-Geral da República. Tem um detalhezinho, tá, gente, que ele é vital no meio dessa história toda. Por mais que as pessoas fiquem acreditando, olha, a CPI não dá em nada, enfim. Muitas dessas informações ou dessas impressões se dão porque nos últimos 4 anos nós tivemos a figura do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo.
Só que quando a CPMI terminar, nós não teremos mais a senhora Lindora e nem o senhor Augusto Aras. Nós teremos ali um procurador-geral da República indicado pelo atual presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós todos temos a certeza absoluta que a nova Procuradoria-Geral da República vai passar um pano, um pente fino nessa história, né? Passar um pano não, passar um pente fino, né? E vai ter que responsabilizar todas essas pessoas que estavam dentro da Procuradoria-Geral da República. Então, os relatórios que durante a CPMI, a CPI da Covid, foram parar nas mãos do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora, e que eles tentaram abafar, e isso inclusive poderá ser reacendido agora, né, com o novo Procurador-Geral da República, isso não vai acontecer com o relatório produzido por essa CPMI. Então, muitas pessoas estão entrando nessa CPMI, lépidas e fagueiras, vão ter problemas criminais, né, muito sérios pela frente. Vamos pegar mais um trecho aqui da fala da deputada Jandira. É verdade, o quadro está aqui, eu posso lhe repassar. O seu efetivo, somando os 4 estados do Sudeste, é maior do que os 9 estados do Nordeste. Portanto, os seus dados não são verdadeiros colocados aqui nessa CPMI. Mais uma vez, o senhor dá um dado errado à CPMI. Eu mesma somei aqui, peguei aqui a máquina de calcular, dado estado por estado, o seu efetivo no Sudeste é maior do que o seu efetivo no Nordeste. Da mesma forma, há também aqui dados que serão colocados, a apreensão de drogas e de armas não é maior também no Nordeste, como o senhor afirmou a relatora aqui no início da CPMI. Ou seja, ele mentiu, então, pacas. Chama a atenção, porque e nós ficamos aqui com estradas bloqueadas, não foi um dia, não foram 2 dias, não foram 3 dias, nós ficamos com estradas bloqueadas quase 20 dias depois da eleição. Porque é mesmo que com todos os blindados, com todo o efetivo, com todas as ações, a gente não conseguiu desbloquear as estradas pós-eleição? Por que essa ação não foi tão efetiva como o senhor aqui disse? Era só porque não podia um policial ou 2 enfrentarem as dificuldades. Uma torcida de futebol conseguiu retirar os bloqueios de uma estrada. Isso foi mostrado amplamente pela mídia. A Polícia Rodoviária Federal armada, com blindados, com armamento, não consegue retirar um bloqueio de uma estrada. Então, realmente, assim, é algo que chama a nossa atenção. Então, houve uma deliberada ação na eleição de não permitir que o eleitor chegasse às urnas no Nordeste. Houve depois uma deliberada ação de não desbloqueio das estradas para provocar uma ação, um caos no país, para uma possível chamada GLO ou chamado poder moderador das Forças Armadas. E, por fim, eu queria deixar uma pergunta. Se o senhor conhece pessoalmente o Daniel Beck e o Maurício Junor, da empresa Combate. Bom, gente, isso que a deputada Jandira Fegali falou, vocês podem escrever aí, tá? Podem anotar. Isso figurará no relatório final. O relatório final incriminará o senhor Silvinei Vasquez. Então não adianta ele fazer firula, não adianta nada, porque ele vai ter que prestar contas formalmente à Justiça Criminal, junto à Procuradoria-Geral da República, que, como eu disse a vocês, não será o senhor Augusto Aras, não será a senhora Lindora Araújo e nem será o senhor Silas Malafaia. Então a situação para essa gente está muito complicada. Vão ter que arrumar um cantinho para chorarem bastante e arrumar um outro discurso. E porque esse de nos amedrontar, porque se o Bolsonaro for incriminado, se ele for jogado para o lixo da história, se ele perder direitos políticos, ele ficará maior, então vamos apostar, vamos ver quem é que vence essa batalha. Já vencemos uma que foi muito dura, foi cruel, com uma montanha de dinheiro, com as estruturas contaminadas. Eu acho que agora a gente tem condição de enfrentar essa turma numa condição de igualdade muito superior, né? Igualdade superior não, é uma situação mais confortável, né? Ou menos dramática, né? Vocês entenderam. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, mais tarde não, amanhã. Hoje estou cheio de ato falho aqui, gente. Olha, obrigado, até o nosso próximo encontro. Tchau.